964 de 2019, né? O artigo 28 sofreu alterações em razão dela, e o artigo 28A foi criado em razão dela. Então é importante ler também aí essa lei, para que vocês tenham aí um conhecimento amplo sobre os termos dessa lei, pessoal, já que ela trouxe tantas alterações aí para nós. O texto da lei diz o seguinte, então, quanto ao artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado, e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Então, o que é que nós temos aqui nesse início, quanto ao caput do artigo 28, de modificação? A importância aqui é a seguinte: quem encaminhava esses autos, essa informação para o Procurador-Geral de Justiça era o juiz. E agora, com essa alteração no artigo 28, passa a ser, então, o próprio Ministério Público que vai homologar, né, a instância superior aí do Ministério Público, que vai homologar, então, esse arquivamento do inquérito policial. Já no parágrafo 1º, ele vem dizer: se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Então, ou seja, vamos supor que o Ministério Público lá pede o arquivamento do inquérito policial por falta de provas, ou a própria autoridade policial. E a vítima não concorda, ela também pode, então, recorrer, levando esse fato à Procuradoria-Geral de Justiça, no prazo aí de 30 dias. E o parágrafo 2º, que foi acrescentado ao artigo 28, ele diz ainda que, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Ou seja, então, no caso das pessoas físicas, se a vítima ou seus representantes legais podem recorrer à instância superior do Ministério Público para buscar essa confirmação ou a reforma dessa decisão, também o administrador público pode agir contra o arquivamento deste inquérito, levando-se em consideração o dano ao erário público. Então, fica aí essa questão relativa aí à nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. E é uma redação agora muito mais atual, é uma redação muito mais moderna, frente àquilo que nós víamos com relação às redações anteriores. Quanto à natureza jurídica desse arquivamento do inquérito ou qualquer outra peça de informação, né, nos termos aí da Lei 13.964 de 2019, nós temos então que ela tem um caráter administrativo. Por quê? Porque o inquérito em si é um ato administrativo. O inquérito em si ainda não é um ato judicial. Por que não é um ato judicial? Porque, de fato, ele não tem nenhuma condição ali da ampla defesa e do contraditório. Ele é um ato inquisidor, ou seja, é um ato de inquisição, de colheita de provas. Por isso que quando nós analisamos a natureza jurídica do arquivamento, não passa de uma decisão de caráter administrativo. Se não passa de uma decisão de caráter administrativo, o recurso, logicamente, não pode ser um recurso judicial. Tem que ser um recurso, um pedido de reconsideração à segunda instância do Ministério Público, ao órgão de decisão do Ministério Público, né? Então, essa é uma questão aí bastante importante. Já era necessário, já há bastante tempo, que houvesse essa reforma quanto ao artigo 28. Por que eu digo isso? Porque olha só o que dizia, por exemplo, a súmula 524
súmula 524 do STF. A súmula 524 do STF tinha a seguinte redação: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser intentada sem novas provas. Então, olha só, o que isso ainda continua valendo, né? Isso é um fato que já tem ali a sua importância, que é a condição de que, uma vez arquivado, logicamente ele só pode ser intentado novamente com novas provas. Então, esse é um fato bastante importante. Agora, o que muda é que agora não é mais sobre a égide ali do magistrado. O pedido de arquivamento e a decisão do arquivamento passa a ser do Ministério Público. Então, essa é a mudança aí de maior importância. Uma outra questão fundamental sobre esse aspecto, ela está ligado diretamente à condição e à atuação da vítima nessa situação. Por quê? Porque, logicamente, a vítima pode não concordar com esse arquivamento. A vítima pode agir, ela pode agora recorrer quanto ao pedido de arquivamento. Então, esse é um aspecto bastante importante e bastante novo quando nós tratamos deste assunto. E mais que isso, é uma garantia que se tem com relação, por exemplo, aí, a ADI-MC 6299 do Distrito Federal. Porque olha só, olha uma questão bastante importante, né? E até vou voltar uma tela aqui para a gente poder compreender isso. Quando nós falamos em natureza jurídica do arquivo, do inquérito ou de outras peças, nós temos que compreender o que está acontecendo. A mudança ela é importante. A atualização do artigo 28 e a inclusão do artigo 28, elas são fundamentais nesse momento em que nós vivemos. Porém, nós tivemos aí essa ação direta de constitucionalidade, que é a ação 6.299 do Distrito Federal, que em liminar, o ministro Luiz Fux, então percebam, né, entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade 6299, em liminar, o ministro relator Fux decidiu o seguinte: ele disse que suspende a eficácia da nova redação do artigo 28. Então, ou seja, o legislativo vai e cria uma lei para alterar o artigo 28. Vem o ministro Fux e diz: suspendo a eficácia da redação do artigo 28. E diz mais: então vocês queriam que agora tirasse a competência do juiz do arquivamento do inquérito e transferisse essa competência para o Ministério Público? Essa era a finalidade da lei 13.964 de 2019. Mas aí o ministro Fux diz o seguinte: o juiz controla a obrigatoriedade da ação penal e invoca o Procurador-Geral de Justiça para decidir se insiste no arquivamento ou se designa outro promotor para apresentar a denúncia. Então, nós estamos diante do quê? Nós estamos diante aqui da suspensão dessa nova redação do artigo 28, em razão de uma liminar dada pela ação direta de inconstitucionalidade 6299 do Distrito Federal. Então, esta redação do artigo 28 está suspensa. Gravem isso, guardem isso. A redação do artigo 28 está suspensa. Ela não está valendo porque buscaram retirar do magistrado a competência e a garantia, né, de controle do processo e atribuir ao Ministério Público. Vem o ministro Fux e diz não. Vem o ministro Fux e diz: olha, a garantia continua sendo do magistrado, que em pedido do Ministério Público de arquivamento encaminhará ao Procurador de Justiça. Mas quem encaminha? O magistrado. Encaminhará ao Procurador de Justiça para que ele confirme o pedido de arquivamento, e aí tem que arquivar mesmo, ou nomeie outro promotor
para que faça a apresentação da denúncia. Então, por hora, a redação está suspensa. Qual redação está suspensa? Do caput do artigo 28. Parágrafo 1º, parágrafo 2º estão valendo. Então, quanto ao caput, a nova redação está suspensa, mas o parágrafo 1º que fala aí da atuação da vítima está valendo. Ou seja, independentemente de quem vai pedir o arquivamento, independentemente de quem decide sobre o arquivamento, né, se é o Ministério Público, se é o magistrado, cabe e tem direito à vítima, no prazo de 30 dias, de questionar esta decisão perante o Procurador-Geral de Justiça. Um outro aspecto ainda que aqui cabe uma visão importante é a utilização do artigo 28 no caso de suspensão condicional do processo. Por quê? Porque nós já temos uma previsão legal no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. A Lei 9.099 de 95, ela trata dos crimes de menor potencial ofensivo, né? É lá o Juizado Especial Criminal, é o Juizado Especial Cível. Então, ele trata de crimes de até 2 anos, crimes não cometidos com violência ou grave ameaça. E na hipótese do artigo 89, lá também existe a possibilidade da suspensão condicional do processo. Ou seja, aplicam-se condições no início do processo e a pessoa cumprindo aquelas condições é como se nenhum processo tivesse existido. Existe ali a transação penal. Então, ou seja, lá na hipótese do artigo 89 da Lei 9.099, lá o promotor já pode propor para crimes cuja pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, tá? E aí, pessoal, só tem um detalhe importante. Na verdade, com a nova redação da Lei 10.252 de 2009, é até 2 anos, tá? Crime de menor potencial ofensivo inferior a 2 anos. E lá, então, nós temos o quê? Nós temos a suspensão do processo por 2 a 4 anos, fixadas determinadas condições, conforme lá previstas no parágrafo 1º do artigo 89. Então, seja, naquela situação, desde que o crime seja um crime justificável, seja uma questão de fome, seja uma questão de necessidade, exista uma justificativa para aquela conduta ilícita, e a pessoa, por ser réu primário, bons antecedentes, residência fixa, todos aqueles critérios subjetivos positivos, determina que essa pessoa seja, e o promotor reconhece que ele é merecedor dessa transação penal. Então, é aquilo que nós chamamos de sursis processual, ou seja, a suspensão do processo. Não é o sursis da pena, a suspensão da execução penal, é o sursis processual, porque o processo sequer começa, o processo sequer vai acontecer. Então, essa denominação e essa conduta que existe, ela já está lá prevista no artigo 89 da Lei 9.099. Outra questão importante é a questão da súmula 696 do STF. A súmula 696 do STF, ela tem uma redação aqui que ela se encaixa, ela vai se adaptar àquilo que nós precisamos, porque ela vai dizer o seguinte: reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, o que é que nós temos com relação a isso? É o que eu disse no início. O artigo 28 do Código de Processo Penal é um artigo muito importante. E ele recebeu mudanças também importantes. Porém, estão suspensos ali, está suspensa essa nova redação do caput do artigo 28. Mas o parágrafo 1º, no caso da vítima, estava lá, então, valendo. Bom, uma outra questão aqui que aflige o artigo 28, e deixa eu comentar um pouquinho mais sobre ele, é essa questão do arquivamento. Ou seja, quando é e como é que se faz
no caso desse arquivamento? Bom, o arquivamento nada mais é do que o não convencimento do Ministério Público com relação à existência de indícios de autoria e de materialidade. Ou seja, ou ele entende que o crime não aconteceu, ou ele entende que não é aquela pessoa indiciada ali, ou acusada, ou indicada, que seria o autor do fato típico. Então, não se convencendo, devolvendo esse processo para novas diligências policiais, ou seja, na busca de provas, nada se encontra ou a situação não se altera, o promotor não estando convencido da existência da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ele então pede o arquivamento do inquérito. Pessoal, com relação ao artigo 28, tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, professor. Então vamos continuar então, pessoal. E aqui agora vem uma das grandes discussões dos últimos meses, o artigo 28A. Eu tenho a minha posição quanto a ele, eu vou dizer para vocês qual é a minha posição quanto a ele, mas também já de plano digo que foi um grande ganho para o processo penal. Bom, o que nós temos com relação a ele? Qual é a redação do artigo 28A? Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Então percebam, a pena mínima começa inferior a 4 anos, mas ele não tem um limite para a pena máxima, mas ele tem requisitos, que o crime seja um crime cometido sem violência ou grave ameaça. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal. Então, esse poderá já é um indicativo para nós de que o Ministério Público não está obrigado a propor esse acordo de não persecução penal. Né? Se os autores, e é recorrente o dito no direito, de que não existem palavras inúteis. Se fosse um direito subjetivo do réu, lá diria que o promotor deveria ou deverá propor acordo. Nesse caso, como está escrito, poderá propor o acordo, quer dizer que essa é uma simples possibilidade a ser avaliada pelo Ministério Público. E continua dizendo, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. O artigo 28A do Código de Processo Penal é equivalente ao artigo 89 da Lei 9.099/95. Então, anotem aí, o artigo 28A do Código de Processo Penal, ele é equivalente, guardadas as suas distintas diferenças e proporções, do artigo 89 da Lei 9.099/95. E aí é interessante pelo seguinte. Bom, aqui diz, não sendo o caso de arquivamento. Então, não é o caso de arquivamento, não é o caso de uma transação penal, uma suspensão do processo. O que é que o promotor pode fazer aqui? Propor condições a serem cumpridas pelo acusado, e em razão disso, se ele cumprir as condições, ao final estará extinta a sua punibilidade e ele não carregará antecedentes criminais. Essa é aquilo que se propõe o artigo 28A, mas ele impõe condições bastante intensas, como por exemplo, quais são as condições ajustadas cumulativa e alternativamente? Primeiro, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Pessoal, nós estamos lidando aqui, via de regra, com acusados pobres. Nós estamos falando aqui, via de regra, com pessoas que praticam crimes dessa natureza, sem violência ou grave ameaça, para manter o vício de drogas. Pessoas que vivem à margem ou dentro da miséria.
Então, uma questão bastante relevante sobre esse assunto é: o pobre não tem condição de reparar o dano muitas vezes. O pobre não tem condição de restituir a coisa à vítima, porque ele já entregou lá na biqueira, na boca de fumo, para comprar droga. Ou ele já, aquele botijão de gás que ele furtou, ele já vendeu para poder colocar comida dentro de casa, porque a família estava passando fome. Então, uma das críticas que existem, e existem muitas críticas ao artigo 28, e eu vou dizer aqui sobre elas todas, seria essa, que esse artigo veio para favorecer, então, quem tem capacidade econômica, e não o pobre. 2. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. 3. Prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de 1 a 2/3, em local a ser indicado pelo juiz da execução na forma do artigo 46 do Código Penal. Então, olha só, esse é um outro inciso bastante interessante. Se ele não prevesse a diminuição de 1 a 2/3, eu garanto para vocês que esse inciso terceiro seria inconstitucional. Por quê? Porque se a pessoa está fazendo um acordo, se a pessoa ela não será considerada culpada ao final, ele não poderia cumprir nenhuma prestação diversa da pena pelo tempo da pena. Então, por isso que ele é válido, porque ele prevê uma diminuição da pena em razão do acordo praticado. Inciso 4º. Pagar prestação pecuniária a ser estipulada nos termos do artigo 45, lá do Código Penal. A entidade pública ou de interesse a ser indicada pelo juízo da execução que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes ao aparentemente lesado pelo delito. Pessoal, então essa é uma outra questão também bastante interessante. Ela vai de acordo com o inciso 1, né? Quando nós falamos em pagar prestação pecuniária, é para quem tem capacidade econômica. Por quê? Porque a pena de multa tem caráter punitivo. A prestação pecuniária, nos termos do Código Penal, ela tem caráter indenizatório, ou de ressarcir prejuízos causados pela prática do ilícito. Então, pagar prestação pecuniária aqui seria uma condição imposta também não para o pobre, porque o pobre também não tem condição de pagar prestação pecuniária. E normalmente não paga, e quando não paga, ali no caso da substituição processual nos termos do Código Penal prevista, ele volta a cumprir a pena privativa de liberdade. Então, aí isso é uma outra crítica que se tem quanto ao inciso 4º do artigo 28A do Código de Processo Penal. Inciso 5º. Cumprir no prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, aí abre-se um leque para o Ministério Público poder propor qualquer condição que ele entenda cabível e adequada frente ao caso concreto. Nessa análise, o parágrafo 1º vem dizer o seguinte: para a aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso concreto. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. Então, olha só. Quando eu estou falando aí do parágrafo 1º, é onde vocês têm que buscar na memória e relembrar lá as aulas de direito penal, parte geral, quando vocês aprenderam o sistema trifásico da dosimetria da pena. Artigo 59, para a fixação da pena base. Artigo 65, artigo 61 e 65, que aí são as causas de diminuição e as causas de aumento de pena. Então, dentro dessas questões, vocês têm que relembrar lá o sistema trifásico da dosimetria da pena, para que vocês possam compreender o que diz o parágrafo 1º do artigo 28A. E agora sim,
O parágrafo 2º diz: o disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. E vem as hipóteses. Se for cabível, transação penal de competência dos juizados especiais criminais nos termos da Lei 9.099/95. Então, ou seja, se for de competência do juizado especial, que aplique-se, então, a Lei dos Juizados Especiais. Inciso 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas, ou seja, não pode ser aquela pessoa que vive da prática do ilícito, né? É chamado de criminoso contumaz, que reitera na prática de crimes, seja da mesma natureza, seja de naturezas diferentes. Ou aqui também o inciso 3, que diz ter sido agente beneficiado nos últimos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo, assim como previsto lá na Lei 9.099/95, que também não garante que seja aplicado o mesmo benefício num prazo menor que 2 anos. Bom, inciso 4º. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, no caso da Lei Maria da Penha, também não existe aqui o acordo de não persecução penal. Parágrafo 3º. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. Ou seja, nesse primeiro momento não entra aqui o magistrado em momento algum. O acordo é feito diretamente entre a acusação e a defesa, né? E aí vem e continua. Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada uma audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio da oitiva do investigado, na presença de seu defensor, e sua legalidade, ou seja, o vício de consentimento com o acordo. Parágrafo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e seu defensor. Então, ou seja, o juiz, ele, nesse momento, a despeito do que age e faz o Ministério Público, nos casos de acordo de não persecução, a ação de não persecução penal, o juiz é o fiscal da lei, né? Aquela função que seria extremamente ministerial, ela passa aqui o juiz a agir como fiscal da lei, garantindo a homologação de um acordo que seja justo, que seja equivalente à conduta ilícita praticada, que cumpra, então, a sua finalidade. Parágrafo 6º. Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público, para que inicie a sua execução perante o juízo da execução penal. Parágrafo 7º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais, ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º, ou seja, o juiz que entende que é inadequado devolve para o Ministério Público e ele que faça uma nova proposta de forma adequada. Então, aqui nós falamos do parágrafo 7º, o parágrafo 8º. Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que analise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. Ou seja, então, quando o juiz recusar a homologação, acabou. Ou o Ministério Público pede o arquivamento do inquérito, ou ele pede novas diligências, ou ele, então, denuncia o indivíduo. E aí tem um problema. Porque se o juiz recusar a homologação do acordo de não persecução penal, o que é que já aconteceu com o acusado? O
que ele já teve que fazer lá no caput previsto para que o acordo fosse firmado? Alguém sabe me dizer qual é o prejuízo para o acusado no caso da recusa da homologação do acordo de não persecução penal? Vamos lá, pessoal, quem está ligado aí? Bom, funciona da seguinte forma. A partir do momento em que a pessoa se dispôs a fazer um acordo de não persecução penal, nós temos uma questão bastante importante. Se esse acordo não for homologado, for recusado pelo magistrado, nós já temos lá atrás uma confissão formal e circunstancialmente à prática da infração penal. Já tem uma confissão. Exatamente, Laura. E nessa confissão agora, toda a tese de defesa acabou. Então percebam como isso, que poderia ser benéfico, acaba sendo extremamente prejudicial. E aí a Laura tem toda a razão. Ele já confessou. Então percebam em que situação não, Thaís, nós estamos no artigo 28A, tá? Artigo 28A já, do CPP. Então, seja, nessa situação, se o juiz não homologar o acordo de não persecução penal, o crime já era. O cara já está condenado. Como é que ele vai se defender se ele já confessou? Ele não pode alegar mais nada. Ou ele vai alegar apenas causas de diminuição de pena. Então, essa é uma grande questão aqui. Parágrafo 9º. A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e do seu descumprimento. Parágrafo 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins da sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia. É a mesma coisa. Então, se começa a cumprir, a pessoa às vezes não consegue cumprir ou descumpre os requisitos, as propostas do acordo de não persecução penal, ele já confessou, já foi tudo embora, e agora o promotor ainda vai apresentar a denúncia com ali a confissão do indivíduo. Parágrafo 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual oferecimento de suspensão condicional do processo. E aí você começa ver que o promotor pode agir de uma forma, então, mais correta. Já que ele tinha direito à não persecução penal, então deu direito para a essa pessoa, se ela preencher os requisitos, para a suspensão condicional do processo. Parágrafo 12. A celebração a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para fins do inciso 3º do parágrafo 2º, ou seja, para que ele não seja beneficiado novamente no prazo de 5 anos com o acordo de não persecução penal. Parágrafo 3º, 13º. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. Ou seja, não tem mais nada a dever para o Estado mais nada pode cobrar dessa pessoa e ele ainda não tem ali um trânsito, ele não carrega um antecedente criminal, porque na verdade não teve uma sentença, um acordo para que ele não fosse processado. Parágrafo 14º. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Ou seja, então quando, e aí sim do artigo 28, lá do artigo anterior, quando então o promotor, já que ele poderá propor e pedir o arquivamento, como ele poderá propor o acordo de não persecução penal, se ele não propuser, o investigado, né, ali pode requerer ali uma revisão dessa decisão
ao Procurador-Geral de Justiça, que é o promotor de segunda instância, e este, então, poderá propor o acordo de não persecução penal, poderá nomear outro promotor para que assim o faça, ou poderá simplesmente dizer não, está certo, não preenche os requisitos do acordo de persecução penal e nós não, então, vamos propor. E aí o processo segue, se houver capacidade ali de julgamento. Pessoal, uma outra questão bastante importante é que esse artigo 28A, ele acaba colocando o Brasil num patamar que era o desejo, imagino eu, do ministro Moro. Por quê? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos lá o plea bargain, ou seja, nós temos lá a possibilidade da barganha, né, do acordo judicial, no caso de crimes, sem nenhuma restrição, totalmente irrestrito. Aqui seria vinculado ainda aos crimes menos relevantes. Crimes mais graves que os de menor potencial ofensivo, mas crimes menos relevantes. Nos Estados Unidos é o contrário. Lá, todos os tipos de crimes podem fazer acordo. Homicídio, estelionato, corrupção, qualquer crime pode fazer acordo, desde que haja a recomposição do dano e haja uma indenização para a vítima. O que eu acho que é mais interessante, eu acho que é mais justo. Porque muitas vezes, para a vítima, a simples condenação do acusado pouco significa, né? E nessa condição e nessa situação, nós teríamos lá, então, se fosse como nos Estados Unidos, uma condição muito melhor e uma condição muito maior para que nós pudéssemos ali compreender aquilo que significa o acordo de não persecução penal. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, no direito norte-americano, como eu disse para vocês, está aí na tela, nós temos lá o plea bargain, ou seja, é um amplo e irrestrito possibilidade de acordo. Enquanto no Brasil, nós seguimos a regra do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, e como eu disse que é crimes não relevantes, a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Então são critérios aí que fazem a gente começar a desconfiar da aplicabilidade do artigo 28A. Né? E eu tenho muitas posições doutrinárias no sentido de que, em tese, este é um artigo inconstitucional. Assim como o caput do artigo 28 está suspensa a sua alteração, penso eu que o artigo 28 também não terá vida longa no Brasil, por duas razões simples. Primeiro, porque ele mais causa prejuízos do que benefícios ao acusado, ao réu. E segundo, porque ele limita as condições do acordo. E terceiro, porque ele impõe condições que a pessoa não deveria ser obrigada a fazer, como, por exemplo, confessar a prática do crime. Né? Confessar o crime, não vejo como seria ali capaz de justificar este acordo. Né? Então, são situações aí que fazem com que nós temos que este artigo ele tem uma característica de inconstitucional, né? Porque após o investigado confessar, o Ministério Público pode denunciar ainda o investigado, valendo-se da referida admissão de culpa, logo a confissão somente teria gerado danos a quem confessou. Uma outra questão aqui que se analisa é com relação ao artigo 29 do Código Penal, porque o artigo 29 do Código Penal, ele analisa, na verdade, na primeira fase da fixação da pena, características totalmente subjetivas, né, para que o juiz possa fazer ali a fixação da pena base. Enquanto aqui, a pena, quando analisada, nós vimos agora há pouco, o próprio texto do artigo fala que serão consideradas as causas de aumento e diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto. Então, essa pena mínima ela deveria ser analisada só nos termos do artigo 59, e não sendo também ali acrescentado as causas de aumento e de diminuição de pena. Então, essa é uma outra situação também que faz com que o artigo 28 corra um risco de, talvez muito em breve,
ser declarado aí também inconstitucional. Quando nós tratamos das vedações ao acordo, ou seja, desses impedimentos ao acordo, nós estamos de fato ali seguindo já um parâmetro pré-definido. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, conforme constatando-se a reincidência do investigado, seja um fator objetivo, provado documentalmente, ou haver qualquer outro tipo de elemento de prova para indicar conduta criminosa habitual. Então, uma das hipóteses aqui da vedação do acordo não é simplesmente a gravidade do crime praticado, mas também a conduta do agente. Então, nessa situação e diante dessa condição que se apresenta aqui, nós temos um outro aspecto a ser analisado, que é a vida do indivíduo. Ou seja, despreza-se a habitualidade delitiva se envolver em infrações insignificantes, como acontece no artigo 89 da Lei 9.099. Então, ou seja, o que é que nós temos que levar em consideração? Se ele tiver uma vida voltada à prática criminosa, mas for uma infração de menor potencial ofensivo, ele tem direito ao acordo de não persecução penal. Mas se forem crimes somente de menor significância, ele já não tem mais o direito ao acordo de não persecução penal. Dentro dessa situação, veda-se o benefício, como faz lá no GCRIM, a quem tenha sido beneficiado também nos últimos 5 anos, abrangendo tanto o acordo de não persecução penal, quanto as transações ou as suspensões condicionais do processo. Então, nessa condição, além do que eu já disse que não se pode aplicar esse acordo ou propor esse acordo nos casos da Lei Maria da Penha, faz-se com que então se limite muito, mas se limite muito mesmo, as possibilidades concretas e reais da aplicação do acordo de não persecução penal. Por quê? Porque para que esse acordo seja efetivamente formalizado, como eu já disse, está lá descrito no próprio texto da lei, é um acordo que se faz onde todas as partes têm que ficar, de um certo modo, satisfeitas. O problema é que vai lá, faz o acordo com o promotor, vai para a audiência de homologação e não se tem uma garantia de que esse acordo vai ser homologado. Então, ou seja, é um dispositivo muito relevante? É claro que é. Que os juízes o levem a sério, porque cabe agora ao juiz. O juiz que vai atuar como fiscal da lei, o juiz que vai atuar como moderador deste acordo, ou seja, com relação às hipóteses em que esse acordo poderá ser proposto, em que condição esse acordo poderá ser proposto. E para aquele que é pobre e não tem dinheiro de ressarcir o dano, então ele não tem direito ao acordo? Então, ou seja, é essa a questão, Ou seja, é um ato de voluntariedade do investigado, com confissão expressa e detalhada, ouve-se o investigado na presença do seu defensor, e é indispensável que o magistrado atrele-se ao princípio da legalidade para homologar apenas o que se encaixar perfeitamente à lei, porque se nós tivermos exceções, logicamente, nós teremos aí favorecimentos e essa não é a finalidade da lei. Algumas considerações judiciais importantes que nós temos que fazer é na expectativa de que o acordo de não persecução penal seja, de fato, favorável ao investigado e não possua nenhuma vedação legal à sua realização. Por outro lado, nós temos lá uma cláusula aberta, que é o artigo 28A, inciso 5º, que pode ser um empecilho para homologação, onde o promotor pode, então, se exceder nos limites impostos, e isso impedirá que ocorra uma homologação. Mas lembrem-se disso, quando nós tratamos deste tema, o acordo de não persecução penal ele tem que ser melhor, ele tem que ser benéfico ao investigado. Porque se ele não for, se ele for ruim, logicamente, o juiz, como moderador, como fiscal desta circunstância, deverá agir para garantir que assim ele o seja. Ou seja, ele vai pedir para o promotor, ele vai devolver o acordo para o promotor para que ele refaça, para que ele reorganize esse acordo. Por quê? Porque nós estamos diante da execução penal. Ou seja, ocorrendo a homologação, dali para frente é só executar esse acordo.
seja com ressarcimento de danos, seja com pagamento de prestação pecuniária, seja com prestação de serviços, não importa, né? Até porque, se ocorrer a recusa da homologação, aí sim estará o investigado numa condição muito difícil, né? Existe essa situação. Pode acontecer? Claro que pode acontecer a recusa da homologação. E desta recusa cabe um recurso, que é o recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal, que nós veremos lá no 10º semestre, quando nós estudarmos os recursos. Então, esse é um aspecto bastante importante. Em caso de recusa da homologação, né, em caso de devolvimento, de devolução desse acordo para análise, para reformulação do Ministério Público, seja porque ele é brando demais, seja porque ele é leniente demais, cabe ao Ministério Público ter, então, esse bom senso, porque em qualquer hipótese, vai acontecer o que ao final? Se ele for homologado, ele vai caminhar para a extinção da punibilidade sem a presença de antecedentes criminais para essa pessoa. Uma outra questão importante que ela vem, logicamente, da técnica e da redação do artigo 28A, é que o Ministério Público não é obrigado a propor. E nós já vimos, quando o Ministério Público não propõe e o investigado acredita que tem ali as condições para a propositura deste acordo, ele vai submeter essa situação ao Procurador-Geral de Justiça. Mas, de toda forma, dentro desta nova realidade penal, cabe ao MP decidir sobre o acordo. Caso ele não entenda que é cabível, permite-se um recurso, né, do investigado, no caso, ao órgão superior do parquê, no caso, o Procurador-Geral de Justiça. No entanto, mais envolve a magistratura. Também a magistratura pode agir dessa forma, agora como fiscal da lei. Então, muitos nuances aí estão mudando, né? O magistrado, que ele deveria ser imparcial, agora ele tem que ser parcial, porque ele tem que buscar um acordo favorável ao réu. Então, são muitas questões que envolvem o artigo 28A, e por isso que eu digo que ele corre um grande risco de ser considerado como inconstitucional. Pessoal, quanto a esse tema, tem alguma dúvida? Tem aí alguma uma questão que vocês gostariam de perguntar sobre o artigo 28? Mas, de qualquer modo, atentem-se ao fato de que existem muitos questionamentos pela inconstitucionalidade do artigo 28A. Muitos argumentos pela inconstitucionalidade dele, tá? Fiquem atentos a isso. Bom, na sequência, artigo 29 do Código de Processo Penal. O artigo 29 diz o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Pessoal, então nós estamos aí diante, o artigo 29 trata da ação penal privada subsidiária da pública. Este é o conceito, esta é a característica da ação penal privada subsidiária da pública. E esta ação penal privada subsidiária da pública tem autorização constitucional. Artigo 5º, inciso 49, que diz lá: possibilitando que a vítima ou seu representante legal ingresse diretamente com a ação penal através do oferecimento de queixa, quando o Ministério Público, nos casos de ações públicas, deixa de fazê-lo no prazo legal. Sabemos que o prazo legal para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia em casos de ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação é ação penal pública incondicionada: 5 dias em caso de réu preso, 15 dias em caso de réu solto. No caso da ação penal pública condicionada à representação, este mesmo prazo
contado da representação da vítima. Só que existe um detalhe. O direito para o Ministério Público apresentar a denúncia, de regra, nós temos um prazo legal, mas ele pode apresentar a denúncia no prazo de prescrição do crime, ou seja, a qualquer momento, enquanto não estiver prescrito aquele crime, pode o Ministério Público ainda apresentar denúncia. Então, fiquem atentos também a essa questão. O Ministério Público ele tem um prazo legal. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Porém, ele poderá apresentar a denúncia ainda a qualquer tempo, enquanto não prescrito o tipo penal. Então, fica aí essa questão bastante importante. A doutrina a respeito aí, da ação penal privada subsidiária da pública diz, nas palavras de Dirceu de Mello, que quando a ação penal privada subsidiária sempre tive, de fato, como extravagante e mal inspirado, expediente de indébita intervenção particular em assuntos de alçada pública, sem se falar naquele outro inconveniente, igualmente sério, de incompatibilidade indefectível estabelecida nos processos assim iniciados entre o ofendido e o acusador público, a seguir interveniente. Então são muitos aspectos aí que são debatidos pela doutrina quando nós tratamos deste tema ligado aí à ação penal privada subsidiária da pública, né? Uma outra questão bastante importante aí sobre esse aspecto é a seguinte: nós falamos do prazo que o Ministério Público tem para apresentar a denúncia. 5 dias réu preso, 15 dias, perdão, 5 dias réu preso, 15 dias réu solto, ou a qualquer momento enquanto o crime não estiver prescrito. Só que, para que a vítima, ou seja, o querelante, possa apresentar a queixa-crime, ela também tem um prazo, chamado de prazo decadencial, né? E aí vale a lembrança da diferença entre decadência, prescrição e perempção. No caso aqui é um prazo decadencial. O prazo decadencial faz que a pessoa perca o direito de ação. Então, se a vítima não apresentar a queixa-crime substitutiva à denúncia no prazo de 6 meses contados da data em que deveria ter proposto no prazo legal do Ministério Público, ela assim também não pode mais apresentar a queixa-crime substitutiva. Lembrando aí que decadência é a perda do direito de ação, prescrição é a perda do direito de processar alguém por parte do Estado ou de executar a pena por parte também do Estado. Enquanto na perempção é chamado de desídia processual, quando o querelante nas ações penais privadas abandona o processo por mais de 30 dias, ou seja, quando ele é intimado a praticar um ato, não o pratica no prazo de 30 dias, isso significa dizer que ele desistiu do processo, ele não tem mais o intento de ver condenado o querelado. Então fica aí também para vocês uma releitura, uma relembrança, uma lembrança, né, da diferença entre prescrição, decadência e perempção. Vamos ver se tem mais algum critério importante aqui. Não tem. Bom, vamos lá para o artigo 30. Ao ofendido ou quem tem a qualidade de representá-lo, caberá intentar a ação privada. Então, ou seja, nessa situação, nós temos duas, aqui temos que lembrar daquela subdivisão da ação penal privada, né? Nós temos a ação penal privada propriamente dita e nós temos a ação penal privada personalíssima, tá? Dentro de um critério comum. Além dessas, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Então, aqui diz o ofendido, ao ofendido. Ao ofendido seria aquela hipótese de ação penal privada personalíssima, que somente ele pode propor. O exemplo que eu já expliquei aqui para vocês é o do crime descrito no artigo 236 do Código Penal. Quando fala aqui que tem a capacidade e qualidade para representá-lo, nós temos que é uma ação penal privada propriamente dita, onde cabe aqui a substituição processual.
conforme vem aí descrito no artigo 31, também do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Nesse aspecto, surgem muitas questões importantes sobre este tema. Primeiro, quem é o cônjuge? Nos termos lá do artigo 3º do Código de Processo Penal, nós temos que compreender que o cônjuge é o companheiro, é qualquer pessoa que conviva numa relação de matrimônio, com o intuito de constituir família com outra pessoa. Agora, tem um detalhe importante. Qual cônjuge? O atual ou o ex-convivente? Ou a ex-mulher? Ou o ex-marido? Tendo em vista que o artigo 30 não faz esta distinção, e ela não vem expressamente descrita também no artigo 31, o cônjuge separado judicialmente, divorciado, também pode ali substituí-lo. Lógico que se a pessoa já tem um novo convivente, já está casado novamente, a prevalência do direito é daquele que estava ao lado antes da morte. Mas nada impede que a ex-mulher, o ex-marido, o ex-convivente venha e se habilite nesta sucessão processual. Quanto a esse fato ainda, nós temos que lembrar uma regra do direito civil, que é os parentes mais próximos excluem os mais distantes. Quando ele diz aí cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, segue-se essa linha, e aqueles que forem mais próximos vão excluindo o direito daqueles que estão mais distantes. Então tem aí essa outra característica também bastante importante. Bom, o artigo 32 diz o seguinte: nos crimes de ação penal privada, o juiz, a requerimento da parte ou que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Por quê? Porque, via de regra, quem tem advogado de graça, quem tem a garantia da assistência jurídica, é o réu. Não se prevê, via de regra, a garantia da assistência jurídica ao autor do fato. Por exemplo, se for numa ação penal pública incondicionada, a vítima não tem direito a ter um assistente da acusação nomeado pelo Estado. Mas no caso, se é uma ação penal privada ou uma hipótese de ação penal privada subsidiária da pública e a pessoa não tem dinheiro, então, para pagar o seu advogado particular, garante aí o artigo 32 que seja nomeado um advogado para essa pessoa, para que possa intentar a sua ação penal privada, seja ela personalíssima, propriamente dita, ou subsidiária da pública. E aí vem uma outra questão também já ultrapassada aqui pelo direito brasileiro, que diz o seguinte: considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da sua família. E aí a total incoerência vem no parágrafo 2º, que diz: será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Pessoal, não há mais necessidade de ir na delegacia e pegar essa declaração de pobreza dada pelo delegado, tá? Por norteamento da Constituição Federal, nos termos do novo Código de Processo Civil, uma simples declaração da pessoa alegando-se pobre já é o suficiente para a comprovação desse fato, tá? Então, esse fundamento constitucional, ele está lá previsto no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, que diz: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim,
tendo em vista que para o ajuizamento da ação privada é indispensável o concurso do advogado, porque a parte não é detentora do direito de postular em juízo, não tem o jus postulante, é preciso que o Estado, então, proporcione ao pobre a atuação desse profissional, porque senão estaria impedindo a pessoa de ter acesso à justiça, e todos têm acesso à justiça. Então, esse é um aspecto aí também muito importante, muito relevante nessa situação. Bom, com relação às despesas do processo, né? São custas, são despesas postais, são diligências com o oficial de justiça. No caso aqui do Estado de São Paulo, que é onde eu estou, havia completa isenção no caso de processos criminais. Atualmente, está em vigor a Lei 11.608 de 2003 aqui do Estado de São Paulo, que prevê o pagamento de custas nos feitos criminais como regra, tá? Mas mesmo assim, tendo a previsão legal de que os processos penais têm despesas, a pessoa provando-se pobre, logicamente que ela ali terá direito à justiça gratuita, porque é uma garantia constitucional. Com relação ao artigo 33, ele diz o seguinte: se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Então, ou seja, o direito de investigação, o direito de acusação contra alguém, ele se sobrepõe ao direito do representante legal. Então, se o menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, quiser representar, mas não tiver como, porque ele não tem representante, ou porque o representante não concorda com a vontade dele, o Estado, então, nomeará um curador especial para aquele ato. O curador especial é uma pessoa nomeada para aquele ato específico. Não é que ele vai administrar a vida civil dessa pessoa, não. Ele apenas o representará mediante, em específico, nesta queixa-crime, ou na representação quanto à ação penal pública condicionada à representação. O artigo 34, percebam aí que ele é um artigo derrogado. Por que eu digo derrogado? Porque nós temos duas formas de perca de eficácia da norma jurídica. Nós temos a revogação, que na verdade ela some, né, ela desaparece por completo, e nós temos a derrogação. Nós podemos dizer que a derrogação é a revogação parcial da norma jurídica. Por que eu digo então que o artigo 34 do Código de Processo Penal está derrogado? Ele está derrogado porque ele diz o seguinte: se o ofendido for menor de 21 anos e maior de 18, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. É porque antes, ou melhor, na vigência do Código Civil de 1916, o menor de 21 anos era considerado como relativamente incapaz. Com a atual redação do Código Civil, e a capacidade é plena para os atos civis e criminais, o maior de 18 anos já possui capacidade plena, ele é totalmente apto a exercer o direito de queixa ou de representação. Ele não precisa de um representante legal, desde que ele seja mentalmente saudável, mentalmente são, ele não precisa. Ali, o que diz o artigo 34 é um critério puramente etário, ou seja, relativo à idade. Então, nessa condição e nessa situação, não há mais que se falar em menor de 21 anos. E por isso que esse artigo ele está totalmente aí ultrapassado, tá? Porque em razão, como eu disse, da edição da Lei 10.406 de 2002, que é o novo Código Civil, o maior de 18 anos ele é plenamente capaz para os atos da vida civil e não mais possui representante legal. Então, fica aí essa ressalva quanto à
interpretação do artigo 34. No meu consciente, na minha percepção, deveria acontecer com ele o que aconteceu com o artigo 35, que foi revogado, né? O artigo 35 já não existe mais, e o artigo 34, em tese, também não tem mais função de ser. Quanto ao artigo 36, ele tem a seguinte redação: se comparecer mais de uma pessoa com direito à queixa, terá preferência o cônjuge e, em seguida, o parente mais próximo na ordem de enumeração constante do artigo 31 do Código de Processo Penal, podendo, entretanto, qualquer delas prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou a abandone. Então fica aí só uma regra simples quanto à substituição processual. E aí segue aquela mesma regra. Os parentes mais próximos excluem os mais distantes. O artigo 37 diz que as fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Bom, quando é que nós podemos ver uma associação, uma fundação ou uma sociedade como autora de um processo penal? São aquelas que representam o bem comum, seja no caso, por exemplo, de direitos difusos e coletivos. Então, seja, os crimes contra a economia, né? Então, os crimes contra a sociedade de consumo. Uma sociedade que, protetora dos direitos dos consumidores, pode muito bem ali promover uma ação penal. No caso ainda, nós temos as hipóteses de crimes ambientais, também aqui, que poderia se enquadrar aí nos termos do artigo 37. Então, são situações muito inusitadas, é lógico, mas que é possível que aconteça, em que uma pessoa jurídica possa ser a autora de um processo crime. Nós sabemos que ela pode ser ré de um processo crime, mas autora somente conforme disposto aí no artigo 37 do Código de Processo Penal. Bom, quanto ao artigo 38 do Código de Processo Penal, nós temos que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa de representação, ou seja, lembram lá do conceito da decadência, decairá, perderá o direito de ação, se não exercê-lo dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. No caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, ou seja, então, na ação penal privada, 6 meses contados da data do conhecimento do autor do fato. No caso da ação penal privada subsidiária da pública, 6 meses contados da data em que esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Lembrando que este prazo é o prazo legal. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Lembrando ainda que pode o Ministério Público apresentar denúncia enquanto não prescrever o crime. Parágrafo único do artigo 38 diz: verificar-se-á a decadência do direito de queixa de representação dentro do mesmo prazo, nos casos do artigo 24, parágrafo único e 31, ou seja, quando houver ali a substituição processual. Então, fica aí um conceito bastante interessante também sobre esse marco inicial da decadência, né? É importante nós lembrarmos disso. E na jurisprudência nacional, o STJ diz: não se verificará a decadência do direito de oferecer a representação se, como na espécie, as representantes tão logo souberam do fato delituoso que ocorreram ao longo de todo o ano de 2003 até maio de 2004. Providenciaram a tempo o preenchimento dos requisitos de procedibilidade da persecução penal. A alegação de que o ato formal se deu um ano após a ocorrência do fato não procede, dada a alegação de que o fato deu-se há um ano após a ocorrência do fato, não procede dada a continuidade delitiva, ou seja, então, se o crime é um crime continuado,
será contado do término da sua continuidade, né, da cessação da prática do ilícito. Então, nós temos a questão do crime continuado, nós temos a questão do crime permanente, do crime habitual, que são conceitos que os doutores e as doutoras já estudaram lá em direito penal. O artigo 39 do Código de Processo Penal tem a seguinte redação: o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes específicos, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. E vem lá o parágrafo 1º, diz o seguinte: a representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura devidamente autenticada do ofendido, seu representante legal ou procurador, será reduzida a termo perante o juiz ou autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público, quando a este estiver, então, dirigido. Ou seja, não existe um critério objetivo e específico dessa representação. Como diz a lei, ela pode ser feita oralmente, mas quando o procurador for tomar as providências, terá, então, que buscar a ratificação desta representação. Uma outra questão aqui que se coloca é que a representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato. Então, nessa representação, tem que vir como um relato, um relatório de tudo aquilo que aconteceu. Oferecida ou reduzida a termo, a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo-á à autoridade que a for. Parágrafo 4º. A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzida a termo, será remetida à autoridade policial para que esta possa proceder o inquérito. Então, seja, se fizer na delegacia, automaticamente já começa a investigação. Se fizer para o juiz ou para o promotor, eles encaminharão ao delegado de polícia para que possam ali fazer a colheita de provas. Parágrafo 5º. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se, com a representação, forem já oferecidas os elementos que o habilitem a promover a ação penal. E, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Pessoal, é importante dizer aqui que o inquérito policial, por ser um ato administrativo que tem a finalidade apenas de colheita de provas, é um procedimento dispensável. Não é obrigatório. Quando todas as provas já estiverem reunidas, não há necessidade de ter, então, um inquérito policial. Pessoal, importante aqui ainda lembrar, quanto ao artigo 40, quando em autos ou papéis que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários para o oferecimento da denúncia. Então, olha só, aqui o que é que está dizendo? Se alguém entrar com uma queixa-crime e juntar ali um documento falso e o Ministério Público ou o juiz perceber, né, no caso o juiz vai extrair cópias desses documentos falsos, que é um crime contra de ação pública, é um crime contra a fé pública também, e encaminhará ao Ministério Público para tomar providências. Uma outra questão que eu me recordo agora, que foi até já questionada aqui em aula, um aluno lembrou muito bem sobre esse assunto numa aula anterior, é o fato de a vítima ser menor de 18 anos e, por alguma razão, ela não poder ali representar ou não conseguir que o seu responsável legal a represente em nome dela para apuração de crimes sexuais. Nesta hipótese, o prazo decadencial, tá, para a apresentação da representação, se for o caso, começa a correr quando ela completar 18 anos. Então, nessa hipótese, o prazo decadencial para vítimas menores de 18 anos começa a fluir, começa a decair quando ela, então, completar 18 anos. Então, completou 18 anos, adquiriu a maioridade, ela, então, passa aí a adquirir a capacidade de representação e faz com que possa, então, promover a ação penal competente
contra o seu criminoso. Pessoal, este era então o nosso conteúdo. Esses minutos aí que restam, eu estou à disposição de vocês para que nós possamos aí tirar as dúvidas, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, eu estou aqui à disposição de vocês agora, 10 minutos aí para tirar as dúvidas.